Olá, vamos aprender agora um pouquinho sobre tronco de pirâmide. Então, no vídeo passado, eu falei um pouquinho sobre a pirâmide, eu revisei alguns conceitos, expliquei algumas situações, mas agora a gente vai ver o tronco de pirâmide. O que seria o tronco de pirâmide? Nada mais é que uma pirâmide cortada. Se vocês olharem aqui, a pirâmide, o tronco de pirâmide seria essa parte azul. Eu tiro a ponta, sobra um tronco de pirâmide. Então, vocês vão notar que nós vamos sempre precisar das seguintes informações. Eu tenho a altura da pirâmide total, a altura da pirâmide menor, que é a que vai ser cortada, e a altura do tronco. Por que nós vamos precisar isso? Para calcular área e volume. Só que para eu calcular área e volume, eu preciso saber essas relações aqui. Então, lembrando que a altura sempre nós usamos ou centímetros, ou metros, ou decímetros. Quando nós falamos em área, nós falamos ou centímetros quadrados, ou metros quadrados, ou decímetros quadrados. E quando a gente fala em volume, nós temos centímetros cúbicos, metros cúbicos ou decímetros cúbicos, que depois a gente pode converter isso para litros. Bom, por que nós precisamos saber dessas grandezas aqui? Porque às vezes o exercício nos dá o tamanho da base e nos dá o tamanho, por exemplo, da altura da pirâmide menor. Nós podemos fazer proporções, por exemplo, a altura da pirâmide grande está para a base da altura da pirâmide grande, assim como a altura da pirâmide pequena está para a base da pirâmide pequena. Só que para fazer essas proporções, eu preciso levar em consideração essas unidades de medida. Como que eu levo isso em consideração? Eu posso fazer regrinhas de 3, que eu acabei de falar. Base para base, altura para altura. Só que nós precisamos igualar as unidades. Eu preciso fazer a altura ao quadrado para eu poder igualar a uma área. Ou preciso fazer a altura ao cubo para eu poder igualar a um volume. Senão, a nossa proporção, a nossa regra de 3 não vai ficar correta, certo? Então, tomar cuidado com essas relações. Podemos, sim, usar proporções. Pirâmide grande para pirâmide pequena. Bom, agora, quando a gente fala um pouco sobre área, o que a gente tem que lembrar? No último vídeo, eu falei para vocês que para calcular a área, nós precisamos desmontar a figura. Então, se eu falasse em pirâmide, eu faria base, a área da base e os triângulos laterais. Então, eu faria os 4 triângulos laterais. Agora, não. Agora, eu preciso fazer a área da base maior, mais a área da base menor, mais a área lateral. Então, vamos observar o seguinte aqui. A área lateral. Quando eu estava falando em pirâmide, a minha área lateral era triângulo. Agora, como é tronco de pirâmide, a nossa área lateral é trapézio. Como que eu faço a área de trapézio? Base menor, mais base menor, maior, faz a média das duas e multiplica pela altura, tá? Então, fórmula de trapézio para a gente calcular a área lateral. Volume. Como que é calculado o volume de uma pirâmide? Eu preciso saber o volume da pirâmide maior, saber o volume da pirâmide menor e subtrair, tá? Como que faz volume? Área da base vezes altura e divide por 3. É isso. Depois nós vamos fazer alguns exemplos numéricos com tronco de pirâmide.